Boa tarde, pessoal! Como estão vocês, inscritos, seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi? Espero que esteja tudo bem com todos. Hoje, sexta-feira, 2 de abril de 2021. Pessoal, pretendo hoje fazer mais de um vídeo, Vamos ver aí se o tempo colabora, se a editora aqui consegue agilizar. Mas, pessoal, eu gostaria de começar a princípio com uma matéria que saiu hoje de manhã na mídia Conexão Política. O título da matéria é Bolsonaro estava certo. Por quê? Entrando na matéria, a gente entende um pouquinho mais a respeito dessa frase. Desemprego e fome avançam na pandemia e mostram que Bolsonaro estava certo. Alguém tinha alguma dúvida a respeito? Vamos à matéria? Bem, amigos, tudo que eu falarei aqui vai ser baseado nessa matéria, vai ter uns pitacos pessoais, tá? Mas basicamente a minha inspiração é essa matéria que saiu nessa mídia Conexão Política. Bem, como todo mundo sabe, o surto da pandemia da Covid-19 tem evidenciado diversos problemas sociais no Brasil e no mundo. Um indicador surpreendente do impacto econômico pós-pandemia é que os índices de extrema pobreza seguem aumentando no Brasil. Consequentemente, os pedidos de auxílio emergencial cresceram drasticamente, revelando a luta de milhões de pessoas, de famílias, para poderem sobreviver financeiramente. De acordo com números projetados pela Fundação Getúlio Vargas, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas voltaram à pobreza. Em agosto, a população pobre correspondia a cerca de 9,5 milhões de pessoas, 4,52% do total de brasileiros, que o censo considera 210 milhões. Em fevereiro deste ano, esse número saltou para 27,2 milhões, o que corresponde a 12,83% da população. Já uma outra pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, revela uma grande preocupação dos brasileiros. Segundo o levantamento feito pelo Instituto e que foi divulgado no início deste ano, 69% dos brasileiros que receberam auxílio emergencial ainda não encontraram outra fonte de renda para substituir este benefício. Um ano após o primeiro caso do coronavírus ter sido identificado no país, sim, pessoal, já faz um ano que estamos vivendo essa situação, um ano de quarentena, um ano de tudo isso, um ano. O país ainda segue se deparando com brigas e discussões políticas sobre medidas concretas para o enfrentamento do vírus que continua assolando o território brasileiro de ponta a ponta. A pandemia já deixou mais de 300 mil mortos e certamente não vai parar por aí, vai levar outras dezenas de milhares de vidas brasileiras. Mediante tudo isso, pessoal, a resposta é que sim, é possível pressupor com maior ou menor grau de probabilidade os danos causados pela doença no país. Comecemos a falar então pela fome. Em maio de 2020, quando o surto da Covid-19 chegava ao país, o presidente fez diversas críticas às restrições e medidas de isolamento radicais, sempre alegando que era necessário escalonar, fazer um equilíbrio entre tudo isso, pois ele tinha razão
A justificativa dele era que a fome iria desencadear problemas muito maiores no Brasil. Bolsonaro tinha razão. Na época, Jair Bolsonaro disse o seguinte, abro aspas, tem que reabrir, nós vamos morrer de fome. A fome mata, a fome mata. O Brasil está se tornando um país de pobres. O que eu falava lá atrás, que era esculachado, estão vendo a realidade agora aí. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto em que o caos vai se ver presente aqui. Essa história de lockdown, de fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso. Quebrar o Brasil. Desde o início, Jair Bolsonaro tem destacado que essas políticas adotadas ao longo dos últimos meses necessitam ser revisadas para que se possa voltar à normalidade, argumentando que os efeitos colaterais do combate à pandemia podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Desemprego. Com os primeiros casos registrados, Bolsonaro já discursava sobre a preocupação em torno do desemprego que poderia assolar o país. Na ocasião, ele dizia que as autoridades em conjunto deveriam se unir para preservar os empregos dos brasileiros. Para ele, ações simultâneas deveriam ser implantadas para preservar tanto a saúde das pessoas e assegurar os milhões de trabalhos e serviços. O presidente, na época, disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores e prefeitos é que são responsáveis por essa política, inclusive do isolamento. Agora está vindo uma enorme onda de desemprego por aí. Informais e o pessoal formal também. Não queiram colocar no meu colo. Compete aos governadores a solução deste problema que está acontecendo quase no Brasil todo. É preciso união para vencer o vírus, pessoal. Isso sempre foi uma bandeira pregada pelo presidente. Ainda em maio de 2020, o chefe do executivo acenava positivamente para prefeitos e governadores, buscando diálogos para o enfrentamento efetivo da pandemia no Brasil. Bolsonaro condenava essa guerra política e assegurava sempre estar pronto para conversar. Contudo, muitos governadores não demonstraram essa mesma disposição, não. Em maio de 2020, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro declarou: o apelo que eu faço aos governadores é: revejam essa política. Eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas, vamos. Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas a mais de vidas que vamos perder por causa dessas medidas absurdas de fechar tudo. No atual cenário em que o Brasil se encontra, fica visível os esforços do presidente. Ele não só buscou alertar a todo mundo sobre os futuros impactos da pandemia no país, mas também mostrou interesse em estabelecer diálogos e união entre todos os setores da sociedade para o enfrentamento da pandemia. Os prefeitos e governadores, porém, tardaram a entender a gravidade do risco, postergando em agir de modo coletivo e de acordo com a necessidade urgente para socorrer os milhões de brasileiros que seriam afetados pela doença direta ou indiretamente. Sem dúvidas, faltou uma gestão efetiva para controlar o surto da pandemia e proteger a economia. Se as atividades econômicas não forem restabelecidas, o Brasil terá problemas ainda mais graves. Não se pode continuar olhando com naturalidade a paralisação da economia em decorrência do coronavírus. Afinal, quem vai salvar a economia dessa pandemia? Fica a pergunta. Agora, mais do que nunca, as autoridades brasileiras precisam agir para manter o emprego em meio à pandemia. Com os devidos cuidados e protocolos, as ações precisam ser tangíveis, planejadas
e de larga escala. O Brasil não pode mais esperar. Estou de pleno acordo com essas palavras. Bolsonaro tinha razão desde o começo. É necessário que a economia continue do jeito que está, não dá. Precisamos voltar à normalidade. Afinal, a pandemia não vai desaparecer de uma hora para outra. E medidas restritivas como lockdown, fechamento de comércio, não estão se mostrando nada eficazes. Fica a reflexão. Um abraço, pessoal. Obrigada pelo carinho, pela atenção, pela audiência e até a próxima. Boa sexta.